Você já sentiu que algo invisível está prestes a acontecer? Que um sussurro do céu tenta alcançar seu coração bem no meio do caos? Pois hoje, essa sensação tem nome, essa inquietação tem origem, e essa mensagem tem dono. Deus mandou te dizer algo sério. Isso não é brincadeira, não é coincidência você ter encontrado esse vídeo. Talvez você esteja passando por dias estranhos, com pressentimentos que não consegue explicar. Uma notícia ruim pode sim estar a caminho, mas calma. Antes que o medo te paralise, ouça com atenção. Essa mensagem veio para preparar você, fortalecer sua fé e colocar armas espirituais nas suas mãos. Porque quando o inimigo chega com más notícias, Deus responde com promessas de restauração. Você tem enfrentado humilhações em silêncio? Já foi injustiçado por quem deveria te proteger? Se sentiu abandonado quando mais precisava de ajuda? Essa dor não foi ignorada pelo céu. Essa lágrima não caiu em vão. O Deus que tudo vê está prestes a intervir, mas Ele quer que você entenda o processo, o propósito e o milagre que estão por trás dessa batalha. Este vídeo vai te revelar, passo a passo, por que você foi escolhido, o que Deus está restaurando nos bastidores e o que Ele está preparando à sua mesa, bem na presença daqueles que zombaram da sua caminhada. Mas atenção! Essa não é uma mensagem para ser ignorada ou assistida de qualquer jeito. É um alerta, um socorro e uma direção. Então, se isso está mexendo com o seu coração, não ignore. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa muito ouvir essa palavra ainda hoje. Porque talvez, assim como você, essa pessoa esteja a um passo do colapso ou do milagre. Frase destaque do vídeo: a notícia pode ser ruim, mas a promessa de Deus continua maior do que qualquer tempestade. Escreve essa frase agora mesmo nos comentários, como uma forma de declarar em fé que nenhuma má notícia vai roubar o que Deus já determinou sobre a sua vida. Deixe sua marca espiritual aqui embaixo. Quem comenta, assume um compromisso com o céu. Humilhação e injustiça. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas é justamente aí que muitas histórias de transformação começam, nos bastidores da humilhação. Quando você é julgado por quem mal te conhece, rejeitado por quem deveria te acolher, e ainda por cima zombado como se sua dor fosse motivo de piada, é nessas horas que o céu se comove. Pode parecer que Deus está em silêncio, mas Ele está observando tudo. Cada gesto cruel, cada palavra atravessada, cada abandono calculado, não passou despercebido. Você já viveu aquele tipo de dor que não tem nome? Aquela que se guarda no travesseiro, que ninguém percebe durante o dia, mas que te consome por dentro à noite? Existe uma solidão que nasce quando a gente percebe que nem todo mundo vai compreender o processo que estamos enfrentando. Às vezes, nem mesmo aqueles que andam do nosso lado têm ideia do peso que estamos carregando no peito. E o mais difícil é quando tentam resumir toda a sua história a um erro, a uma fase ruim, a um rótulo injusto. Como se a sua identidade fosse determinada por um momento e não pelo seu propósito. Quando isso acontece, a gente sente vontade de se esconder, de parar tudo, de não acreditar mais em promessas, mas é justamente aí que Deus começa a escrever os capítulos mais surpreendentes da nossa história. A humilhação, por mais dolorosa que seja, tem um lugar estratégico no plano de Deus. Ela expõe o coração dos que estão ao redor, mas também revela onde está firmada a sua fé. Se for só aparência, ela quebra. Se for só discurso, desaba. Mas se for fé de verdade, ela sobrevive até mesmo à injustiça. E mais do que isso, ela cresce, amadurece e se fortalece. Tem gente que pensa que porque você ficou calado, você é fraco, que porque você não revidou é bobo, que porque você ainda ora, mesmo com tudo dando errado, é tolo. Mas Deus honra quem continua no lugar certo, mesmo quando o chão parece sumir.
Porque a fé verdadeira não precisa provar nada a ninguém. Ela apenas permanece. Não importa se te ignoraram, se te ridicularizaram, se te deixaram de lado. O próprio Jesus foi rejeitado, traído e crucificado injustamente. Mas sabe o que ele fez? Continuou. O que ele não merecia, ele suportou, para que você, hoje, pudesse ter acesso à graça, ao perdão e à justiça divina. Então, sim, você está vivendo algo difícil, mas isso não define o fim da sua história. Sabe por quê? Porque o céu não está em silêncio. Deus está vendo cada detalhe. A zombaria dos que disseram que você não vai conseguir, as palavras que feriram seu espírito, as portas que se fecharam na sua cara, e ele já está preparando uma resposta à altura da sua dor. Não apenas uma defesa, mas uma virada sobrenatural. Mas antes da reviravolta, vem o confronto. Antes da mesa, vem o vale. Antes da honra, vem o teste. E você está nele agora. Não se desespere, não abandone a fé. Porque o que hoje parece ser só um tempo de humilhação silenciosa, será lembrado como o ponto de virada da sua jornada. É nessa fase que o processo começa a fazer sentido. E se alguém zombou de você por ainda acreditar em oração, continue orando. Se zombaram da sua fé, continue crendo. Porque quando Deus começar a restaurar tudo, e Ele vai, essa mesma fé será sua força, seu testemunho e a ponte entre a sua dor e o seu milagre. Escolha e propósito divino. Você já se perguntou por que certas dores parecem escolher justamente você? Porque, entre tantos, é a sua história que leva a cortes tão profundos. Às vezes a gente acha que Deus se esqueceu, quando na verdade Ele está preparando algo grande. E sabe qual é a parte mais desconcertante disso tudo? É que, mesmo antes de você nascer, Deus já havia te escolhido. Não é exagero espiritual, é realidade bíblica. Está escrito: antes que te formasse no ventre, te conheci. Isso significa que a sua vida não começou no dia do seu nascimento, mas muito antes, no coração de Deus. O seu propósito não foi improvisado. A sua caminhada, mesmo com tropeços e lágrimas, está conectada a um chamado divino que não pode ser ignorado. As pessoas enxergam o agora, o rótulo, a fase, mas Deus vê o todo. Ele sabe que há algo dentro de você que nem você mesmo entende completamente. Uma força que sobreviveu a tantas quedas, uma fé que não foi destruída nem pelos piores dias. Essa força tem nome. É o reflexo do propósito eterno que foi colocado em você quando ninguém sabia que você existia. A dor que você sentiu e ainda sente não é à toa. Ela tem uma função. Pode parecer cruel dizer isso, mas a dor educa, revela, filtra e impulsiona. O que hoje parece castigo, amanhã você vai perceber que foi treinamento. E o que hoje te feriu, amanhã será o que te capacitou para alcançar outros com autoridade e graça. Não há propósito verdadeiro sem dor envolvida. É por isso que os escolhidos sempre carregam marcas. Moisés foi rejeitado, Davi foi esquecido, José foi traído, Paulo foi perseguido, Jesus foi crucificado. E todos eles, de alguma forma, tiveram que enfrentar a solidão, o desprezo e os processos antes de viverem a plenitude do seu chamado. Você acha mesmo que sua vida está sem direção, que não tem valor, que é só sofrimento atrás de sofrimento? Respira. Deus ainda está escrevendo. O que parece ser perda hoje será livramento amanhã. O que parece atraso pode ser proteção. E o que parece uma punição pode ser exatamente a preparação que você precisa para suportar a honra que virá. Propósito não é fama, não é vaidade, não é um palco bonito com gente aplaudindo. É cruz, é entrega, é fé mesmo sem aplausos. É oração mesmo sem resposta imediata. É passar pelo processo sabendo que Deus está te alinhando por dentro para que você não se perca quando a recompensa chegar. Então, não se compare. Não ache que você está ficando para trás só porque a bênção do outro chegou primeiro. Deus
não está atrasado. Ele está te moldando com paciência, como um oleiro molda o barro, porque sabe que você precisa estar preparado para não quebrar quando o peso do propósito se manifestar. Você é escolhido, mesmo que tentem te fazer duvidar, mesmo que sua autoestima tenha sido quebrada lá atrás, mesmo que você tenha acreditado que não era suficiente. Deus já te aprovou antes de qualquer um te rejeitar. E é essa aprovação que sustenta tudo o que está por vir. Confie nisso, não há dor desperdiçada em quem tem chamado. Cada lágrima será usada como semente, cada injustiça como estrada, e cada fracasso como lição. O céu está comprometido com o seu destino, porque quem te escolheu foi Deus, e o que Ele escolhe, Ele sustenta, Ele honra, e no tempo certo, Ele exalta. Processo de restauração. Você lembra de tudo o que já foi quebrado dentro de você? Aqueles pedaços de esperança que ficaram espalhados depois da traição, aquela confiança despedaçada pelas palavras duras, aquele amor próprio que se perdeu no caminho. Pois é, Deus lembra de cada detalhe, mas o que muitos esquecem é que o nosso Deus não apenas vê o que foi destruído, Ele é especialista em reconstruir. Só que tem um detalhe: a restauração verdadeira não acontece da noite para o dia. Deus não trabalha com atalhos. Ele não mascara feridas, Ele cura pela raiz. E esse tipo de cura exige um processo. A primeira coisa que Ele faz não é te dar de volta o que te foi tirado, mas sim restaurar você. Porque o milagre que vem de Deus nunca será maior do que a transformação que Ele quer operar em quem vai receber esse milagre. Talvez hoje você esteja se sentindo exausto, cansado da espera, frustrado com as promessas que ainda não se cumpriram, querendo respostas que não chegam. Mas o que você talvez não perceba é que Deus já começou a restauração, não por fora, mas por dentro. Ele está reconstruindo sua fé, limpando seus pensamentos, renovando suas emoções e tratando suas feridas mais profundas. É por isso que você tem chorado sem entender. É por isso que está mais sensível, mais inquieto, mais consciente da sua vulnerabilidade. O Espírito Santo está mexendo em coisas que você tentou esconder por muito tempo. Feridas familiares, traumas de infância, culpas mal resolvidas. Deus não ignora essas partes, pelo contrário, Ele entra nelas com luz, com verdade e com um amor que sara. E quando Deus começa esse processo, Ele não te deixa sozinho. Ele coloca pessoas estratégicas no caminho, um livro que te toca de forma diferente, uma mensagem que fala direto ao seu coração, um versículo que salta aos seus olhos e parece ter sido escrito só para você. Nada é por acaso, tudo faz parte do processo. E sabe o que é ainda mais bonito? Quando Deus começa a restaurar, Ele não te devolve ao estado anterior, Ele te leva além, Ele transforma vergonha em honra. O que antes era ponto fraco, vira testemunho. O que era trauma, vira ferramenta. A restauração de Deus é como um quadro antigo que o artista resolve retocar. Só que ao invés de voltar ao original, ele decide criar uma nova obra-prima a partir das rachaduras. Você vai ser respeitado por quem te desprezou. Vai se levantar com dignidade diante daqueles que tentaram te quebrar. E o mais importante, vai olhar no espelho e reconhecer quem você é de verdade, sem os rótulos da dor, sem os pesos do passado, sem as vozes que te diminuíram. Mas lembre-se, o processo dói. Porque exige renúncia, exige que você abra mão do orgulho, do desejo de vingança, do apego àquilo que já não serve mais. Exige que você perdoe o imperdoável, confie mesmo com medo e continue caminhando quando tudo em você quer parar. Mas é nessa caminhada que a restauração vai ganhando forma. Então, se hoje tudo parece confuso, continue. Se os dias têm sido silenciosos, ore mais. Se as lágrimas insistem em cair, entregue cada uma delas a Deus, porque elas não estão sendo desperdiçadas. Elas estão regando a terra onde a cura vai florescer.
E quando esse processo terminar, nem você vai acreditar na beleza que vai emergir da sua dor. Recompensa pública. Você já percebeu como algumas batalhas da vida são travadas em segredo, mas a vergonha delas é escancarada? Parece injusto, né? A dor a gente sente no quarto fechado, mas a humilhação vira palco. O processo é silencioso, mas a zombaria ecoa alto. Só que Deus também tem um padrão peculiar. Ele prepara reviravoltas no escuro e promove vitórias à luz do dia. Porque a recompensa que vem dele não é escondida. É pública, notória e gloriosa. Não é orgulho nem vaidade espiritual. É justiça. A palavra diz que Deus exalta os humildes. E quando Ele decide te exaltar, não é só para que vejam o que Ele fez em você, mas para que saibam quem foi que fez. A recompensa não tem o seu nome em destaque, tem o nome dele sendo glorificado através da sua história. Lembra de Ana? Ela chorou, foi humilhada, teve seu valor questionado por causa da esterilidade. Mas o que Deus fez? Honrou aquela mulher diante de todos. Não só lhe deu um filho, mas fez daquele filho um profeta. Quando Deus recompensa, Ele vai além do que foi pedido, porque Ele não responde só com bênção, Ele responde com testemunho. Talvez você tenha sido desacreditado, chamado de exagerado, de sonhador, de alguém que nunca iria a lugar algum. Talvez tenham rido da sua fé, fechado portas na sua cara, negado oportunidades, esquecido seu nome. Mas o que você precisa entender é que Deus está preparando uma mesa, e ela vai ser posta na frente de quem te menosprezou. Isso não é sobre revanche. Não é sobre vingança disfarçada. É sobre honra, sobre o tipo de virada que só o céu pode fazer. Quando Ele diz que vai te colocar por cabeça e não por cauda, Ele está falando de visibilidade espiritual, de autoridade, de você caminhar em lugares onde antes era proibido até de sonhar. E isso não é utopia, é promessa. Mas atenção! A recompensa pública exige um preparo interior, porque quando os holofotes se acendem, as motivações aparecem. Deus não exalta para massagear ego. Ele exalta para que você seja um reflexo dele, para que, ao te verem vitorioso, as pessoas se lembrem de onde você veio, de como você foi fiel, de como a sua fé foi inabalável, mesmo quando ninguém acreditava. E sim, vai ser público. Porque o processo foi público, a humilhação foi pública, as críticas foram públicas, o silêncio foi coletivo. E Deus viu tudo isso. Ele viu quem zombou, quem virou as costas, quem aplaudiu suas quedas. E Ele está dizendo, eu mesmo vou te levantar e ninguém vai poder negar que fui eu. Isso não é orgulho, é reparação, é justiça espiritual. É o céu dizendo, chegou a hora. E quando essa hora chega, não adianta tentarem impedir. Portas se abrem, convites chegam, curas acontecem, provisão desce, e o que antes era escassez vira abundância. Porque quando Deus recompensa, Ele não dá apenas o necessário, Ele derrama até transbordar. Então, continue firme, não desista agora. O cenário pode até parecer o mesmo, mas os bastidores estão agitados. Tem anjo organizando cadeiras, tem mesa sendo posta, tem cenário sendo montado. E quando chegar o momento da cortina abrir, você vai entender por que teve que passar pelo vale. Porque a recompensa vai justificar cada lágrima, cada humilhação, cada espera. Fé, perseverança e entrega. Tem dias em que levantar da cama já é uma vitória. A mente cansada, o coração pesado, o silêncio de Deus parecendo um eco distante. E ainda assim você segue. É aí que mora a verdadeira fé. Não é aquela que se exibe com palavras bonitas em dias de culto, mas a que permanece viva mesmo quando tudo à volta grita que já não faz mais sentido. A fé que Deus honra é a fé que resiste em silêncio, que insiste em meio à dor. Perseverar não é não sentir, é sentir tudo e ainda assim continuar. É acordar sem forças, mas colocar os pés no chão e dizer, Deus, eu não entendo, mas confio. Essa frase, simples e sincera, move o céu, porque ela nasce do fundo de um coração rendido.
Um coração que já foi ferido, frustrado, desacreditado, mas que escolheu não largar a mão de Deus. A perseverança muitas vezes não vai te dar aplauso. Pelo contrário, vai te colocar em situações onde você vai parecer louco por ainda continuar acreditando. As pessoas vão dizer que você devia desistir, que era para já ter largado tudo, que isso de orar e esperar não leva a nada. E nesses momentos, você vai ter que decidir, ouvir as vozes de fora ou a voz que queima dentro. E sabe o que acontece com quem escolhe perseverar com fé? Ele atrai o mover do céu. Porque Deus não responde à ansiedade, Ele responde à confiança. Não se trata de merecimento, mas de entrega. E quem se entrega, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, está dizendo: Deus, eu não preciso de controle. Eu só preciso de ti. Essa entrega não é fácil. A carne quer entender, quer controlar, quer decidir. Mas a fé verdadeira diz: seja feita a tua vontade, mesmo que ela não pareça confortável agora. E quando essa entrega é sincera, Deus age de maneira poderosa. O que estava travado começa a se mover. O que parecia morto começa a reviver. O que parecia esquecido começa a florescer. Não é coincidência que os maiores milagres aconteceram em momentos de total entrega. Abraão subindo o monte para sacrificar Isaque, Moisés diante do mar fechado, Daniel entrando na cova dos leões. Nenhum deles tinha garantia de que tudo ia dar certo. Eles tinham apenas fé. Fé pura, fé que permanece, fé que abre portas onde só havia muros. É assim com você também. Não espere sentir-se forte para obedecer. Obedeça mesmo fraco. Não espere entender tudo para confiar. Confie mesmo confuso, porque é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus mostra quem Ele é de verdade. Ele não precisa da sua performance, Ele precisa do seu coração. Então, se você está no limite, se perguntando se vale a pena continuar orando, esperando, crendo, a resposta é sim, vale. Porque a promessa não foi esquecida. O milagre não está cancelado, ele está sendo gerado. E como toda gestação exige tempo, paciência e resistência à dor, continue, persevere, entregue de novo e de novo, porque quanto mais você se rende, mais espaço Deus tem para agir. E quando Ele age, não é com migalhas. É com abundância, é com presença, é com renovo, é com justiça, milagres, provisão e abundância. Você já reparou como Deus tem o hábito de surpreender? Quando tudo parece perdido, Ele surge. Quando a escassez domina, Ele multiplica. Quando o deserto grita, Ele manda maná do céu. Porque o nosso Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele é o dono de tudo, inclusive da última palavra. E quando chega o tempo dele agir, os milagres acontecem de forma que ninguém consegue explicar, só glorificar. Milagre não se fabrica, milagre se recebe. E a maioria deles não chega quando estamos no controle, mas quando já desistimos de tentar resolver com as próprias mãos. Quando tudo que nos resta é ajoelhar e orar. Deus, eu preciso de um sinal. É nesse ponto de rendição que o céu se move. E muitas vezes o primeiro milagre não é externo, é interno. É paz no meio da tempestade. É calma quando tudo desmorona. É esperança quando o mundo desconfia. Mas Deus vai além. Ele é especialista em transformar o pouco em muito, a escassez em abundância, o impossível em testemunho. Você lembra da viúva de Sarepta? Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aos olhos naturais, não havia mais saída. Mas a fé dela abriu a porta para uma provisão contínua. A mesa que estava quase vazia se tornou símbolo da fidelidade de Deus. Talvez você esteja esperando um emprego, um recurso, uma cura, uma oportunidade, uma resposta. Talvez tenha orado até com medo de se decepcionar de novo. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Ele não se esqueceu da sua semente. E quem planta com lágrimas, colhe com alegria. A promessa ainda está viva e a colheita vem.
A colheita vem. Sabe aquele tempo em que parecia que tudo estava dando errado? Em que você semeava esforço, fé, paciência, perdão e nada florescia. Não foi em vão. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma oração foi perdida. Nenhuma espera foi desperdiçada. Está tudo contabilizado diante do céu. E o que está chegando é uma temporada de resposta, onde a abundância não será apenas material, será espiritual, emocional e visível. E quando eu digo abundância, não estou falando de exagero. Estou falando de mesa farta no meio do deserto, de portas abertas onde não havia nem parede, de pessoas que te negaram se tornando testemunhas da tua virada. Deus é aquele que prepara banquetes em meio às guerras. E Ele faz isso não para te exibir, mas para mostrar que sua fidelidade não falha. O segredo? Continue semeando, mesmo cansado, mesmo sem aplausos. Continue orando. Continue agindo com integridade, continue esperando com fé, porque o tempo da provisão não é determinado pelo seu merecimento, mas pelo calendário celestial. E quando esse relógio toca, nada segura. Os recursos vêm, as conexões aparecem, o inesperado acontece. A abundância que Deus está preparando não é só para você, é para sua casa, é para quem anda contigo. É para quem duvidou e agora vai ver com os próprios olhos que Deus não mente. Porque quando Ele diz que vai abrir as janelas do céu, é melhor você preparar os cestos, porque vai transbordar nova identidade e renovo. Depois de tudo o que você passou, é natural se perguntar: quem eu sou agora? Quando as dores se acumulam, as perdas se repetem e as cicatrizes se tornam parte da rotina, a gente corre o risco de se confundir com o sofrimento. Começa a acreditar que é o que disseram, que é o que perdeu, que é o que doeu. Mas Deus não te vê assim. Ele te vê como alguém em construção, não como um fracasso definitivo. Você pode até ter sido rotulado como fraco, desorganizado, difícil, problemático, esquecido. Pode até ter carregado essas palavras por muito tempo, acreditando que eram sua verdade. Mas hoje o céu declara algo novo sobre você. Sua identidade não está no que você sofreu, mas no que Deus está restaurando dentro de você. O que as pessoas enxergam é limitado. Elas veem suas reações, seus erros, suas quedas, mas Deus vê seu coração. Ele vê o esforço que ninguém aplaude. Ele enxerga o arrependimento genuíno, a oração feita em silêncio, o desejo de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. É por isso que Ele não apenas te cura, Ele te renova. E esse renovo é profundo. Não é um tapinha nas costas emocional. É transformação de dentro para fora. É quando a autoestima volta a florescer. É quando você olha no espelho e pela primeira vez em muito tempo consegue se ver com dignidade. Não como vítima da vida, mas como alguém escolhido, trabalhado e aprovado por Deus. Talvez você ainda esteja se arrastando emocionalmente, sentindo-se preso a quem você era no tempo da dor. Mas Deus está te chamando para sair dessa caverna. Está dizendo: filho, levanta, já passou. Agora é tempo de respirar fundo e viver o novo que preparei. E esse novo começa com uma mudança de olhar. Primeiro sobre si mesmo, depois sobre o mundo ao redor. Quando Deus cura a identidade, Ele também cura o comportamento. A forma como você se posiciona muda. A forma como você responde às críticas muda. A forma como você ama, se relaciona, sonha, tudo muda. Porque agora você sabe que é amado, que é digno, que é perdoado, que é portador de uma promessa, não de um passado. E esse novo posicionamento é visível. Tem gente que vai olhar para você e não vai te reconhecer. Vão dizer: mas ele não era aquele que chorava toda semana? Ela não era aquela que vivia caindo? Sim, era. Mas agora é alguém renovado pelo Espírito Santo. Alguém que passou pelo processo, suportou o deserto e saiu dali com autoridade espiritual e uma nova visão. Deus não quer apenas te livrar da dor. Ele quer te devolver a alegria, a coragem, o brilho nos olhos.
Ele quer restaurar sua ousadia, sua vontade de viver, sua fé contagiante. Esse renovo não é emocionalismo. É algo que nasce da presença de Deus e cresce a cada dia em que você escolhe se alinhar ao que Ele diz e não ao que o mundo insiste em repetir. Então, se você andou perdido em meio às lembranças do que foi, hoje o céu te convida. Se permita ser novo, se permita acreditar outra vez, se permita ser quem Deus sonhou e não quem a dor tentou definir. O renovo já começou e o melhor ainda está por vir. Chamado para compartilhar. Você chegou até aqui. Passou por humilhações, enfrentou injustiças, suportou silêncios e chorou orações que ninguém ouviu. Mas Deus ouviu, Deus viu, Deus interveio. E agora que Ele te levantou, restaurou tua identidade e preparou tua mesa, Ele não quer que você apenas desfrute da vitória. Ele quer que você compartilhe, porque honra, na perspectiva do céu, não é prêmio, é responsabilidade. Quando Deus exalta alguém, Ele não está dizendo, agora você é melhor que os outros. Está dizendo, agora você está pronto para levantar quem ficou no chão. A ferida que doeu agora virou cicatriz. E cicatriz é prova de que doeu, mas também de que sarou. É isso que te dá autoridade. O chamado para compartilhar começa onde muitos param. Na decisão de não guardar só para si o que recebeu. Deus te consolou? Console outros. Deus te restaurou? Fale sobre isso. Deus te proveu? Ensine como confiar. Deus te curou? Seja instrumento de cura. Porque a bênção que não se multiplica morre com o tempo, mas a que é repartida, essa se torna eterna. Talvez você pense que ainda não está pronto, que não sabe falar como os outros, que não tem preparo, que sua história não é tão bonita assim. Mas a verdade é que ninguém entende melhor a dor do que quem já passou por ela. E às vezes, uma palavra sua pode curar alguém mais do que um sermão inteiro. Basta estar disposto, basta não se calar. Você não precisa de um palco. O chamado não começa no microfone, começa no coração. Começa quando você vê alguém caído e, ao invés de julgar, estende a mão. Começa quando você escolhe orar por quem está passando o que você já viveu. Começa quando você diz, eu já estive aí, mas Deus me tirou de lá, e Ele vai te tirar também. Sabe o que é mais poderoso nisso? É que enquanto você ajuda outros a se levantarem, Deus continua te fortalecendo. Quanto mais você se doa, mais Ele te enche. Quanto mais você compartilha, mais Ele amplia, porque a fonte dele não seca. E quando Ele encontra alguém disposto a ser canal, Ele faz fluir sem parar. Essa é a fase em que a sua dor se transforma em legado. Aquilo que parecia te destruir, agora vai sustentar outros. O testemunho que parecia pequeno vai tocar corações, mover céus e despertar fé. E tudo o que você viveu, até o que hoje ainda parece sem sentido, vai se encaixar como peças de um quebra-cabeça maior. Você não foi curado só para se sentir melhor. Você foi curado para curar. Então, não se esconda. Não tenha vergonha da sua história, não se subestime. O céu te escolheu, te moldou e agora te chama para ser resposta. Tem gente esperando ouvir a sua voz, esperando a coragem do seu sim, esperando que você diga, eu sei como dói, mas sei também como Deus transforma. Porque quando um coração curado fala, ele não fala apenas com palavras, ele fala com presença, com empatia, com verdade. E é isso que o mundo mais precisa hoje, de gente real, gente que ama, que ora, que abraça, que entende, porque já passou por lá. Você é essa pessoa, você é essa resposta, e o chamado já está batendo na sua porta. Aceita, caminha, compartilha e deixa Deus usar tudo aquilo que um dia te fez chorar para agora fazer outros sorrirem de novo. Agora que você ouviu essa mensagem até o fim, eu te pergunto com sinceridade, o que você vai fazer com tudo isso? Vai apenas assistir e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido?
Ou vai deixar essa palavra entrar de verdade no seu coração e provocar uma virada na sua jornada? Porque essa não foi apenas mais uma mensagem, foi um convite, um chamado divino para você olhar para o céu com mais fé, caminhar com mais coragem e entender que existe um propósito maior até naquilo que mais te feriu. Deus não desperdiça processos, e se Ele permitiu que você vivesse tudo o que viveu, é porque Ele está formando algo precioso em você. Mas agora é com você. O que você aprendeu aqui precisa se tornar ação. Fé que não se move vira discurso vazio. Então reflita, onde você precisa recomeçar? O que ainda precisa ser entregue? Quem Deus está te chamando para alcançar com tudo o que Ele já te deu? Você tem tudo o que precisa para continuar. Deus já plantou em você sementes de fé, promessa, honra, renovo e milagre. Não ignore isso. Cultive. Ore mais. Fale com Ele. E comece hoje mesmo a viver como quem acredita de verdade no que foi revelado aqui. Se essa palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja à beira do desânimo, da dúvida ou da desistência. Você pode ser instrumento de cura na vida de alguém hoje. E claro, não vá embora sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma mensagem como essa. Porque se essa falou contigo, imagine as próximas.